Você já percebeu como fazemos de tudo para não ficar sozinhos? Pegamos o celular assim que acordamos, colocamos uma música quando estamos em silêncio, abrimos alguma rede social quando não temos nada para fazer. Ou a gente manda mensagem para alguém, ligamos a televisão, jogamos alguma coisa, qualquer coisa, desde que não precisemos ficar alguns minutos a sós com os nossos próprios pensamentos. E talvez o mais estranho de tudo isso é que às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo isso, nós apenas sentimos que precisamos de alguma coisa, de alguém, de algum barulho. Porque quando tudo fica em silêncio, é quando começamos a ouvir aquilo que estávamos tentando ignorar há um bom tempo. E talvez seja até por isso mesmo que ficar sozinho assuste tanto a gente. Não porque a solidão ela seja necessariamente ruim, mas porque ela nos coloca diante de uma pessoa de qual não conseguimos fugir. Nós mesmos. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e se sentir sozinho. Você pode estar cercado de pessoas e ainda sentir um vazio enorme dentro de você. Pode conversar durante horas, rir, sair, conhecer novas pessoas e voltar para casa sentindo que alguma coisa ainda tá faltando. E da mesma outra forma, você pode passar uma noite inteira sozinho e sentir uma paz indescritível que não encontrava há um bom tempo. Porque a solidão, ela não é simplesmente a ausência de pessoas. Às vezes ela é a ausência de conexão. E talvez uma das maiores confusões que fazemos é acreditar que precisamos estar sempre acompanhados para estarmos bem. Começamos a procurar nos outros aquilo que deveríamos aprender a construir dentro de nós mesmos. Precisamos de alguém para conversar, precisamos de alguém para nos validar, precisamos de alguém para dizer que estamos indo bem, precisamos de alguém para preencher aquele espaço vazio. E pouco a pouco a nossa própria companhia começa a parecer insuficiente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe um problema nisso tudo. Depender demais da presença dos outros é um problema, porque as pessoas elas vão embora. Amizades mudam, relacionamentos terminam. Pessoas que você imaginava que estariam para sempre na sua vida podem simplesmente seguir outro caminho. E isso por si só não significa que necessariamente alguém está errado nessa história. Às vezes a vida ela simplesmente acontece. As pessoas elas mudam, você muda, e alguns caminhos deixam de ser os mesmos. O problema é quando você constrói toda a sua felicidade em cima da presença de alguém. Porque quando essa pessoa vai embora, parece que uma parte de você vai junto também. E é nesse momento que você percebe uma coisa difícil. Você não tinha apenas medo de perder aquela pessoa, você tinha medo de ficar sozinho consigo mesmo. Ficar sozinho por si só é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela precisa ser desenvolvida. No começo, pode parecer muito desconfortável. Você pode sentir vontade de pegar o celular, pode sentir vontade de chamar alguém, pode sentir que está desperdiçando até o seu próprio tempo. Mas aos poucos, alguma coisa começa a mudar. Você aprende a sair sozinho, a caminhar sozinho, a comer sozinho e assistir a um filme sozinho. E passar algumas horas sem precisar conversar necessariamente com alguém. E percebe que estar sozinho não significa necessariamente estar abandonado. Às vezes significa apenas estar em paz. E talvez seja justamente quando você começa a ficar sozinho que você começa a descobrir quem realmente você é. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Quando ninguém está olhando você, quem você é? Quando não existe ninguém para impressionar, o que você realmente quer? Quando ninguém está te dizendo o que fazer, qual caminho você escolheria? Quando você não precisa provar nada para ninguém, o que ainda é importante para você? E sim, eu sei, essas perguntas elas podem ser desconfortáveis, mas são importantes, porque é muito fácil passar a vida inteira sendo aquilo que os outros esperavam de você. O amigo que está sempre disponível, a pessoa que sempre tenta agradar, o filho que precisa corresponder às expectativas, o parceiro que tem medo de perder o relacionamento, ou a pessoa que aceita qualquer coisa simplesmente para não ficar sozinha. Só que tem um problema no meio de tudo isso. Você pode acabar esquecendo de perguntar para si mesmo, tá, mas o que eu realmente quero? A solidão também, ela revela muitas coisas que o barulho simplesmente escondia de você. Talvez você descubra que algumas pessoas de quais sentia tanta falta, na verdade você sentia falta apenas da sensação de não estar sozinho. Talvez também perceba que algumas amizades elas existiam mais por hábito do que por conexão. Talvez perceba também que determinado relacionamento ao qual você tinha já havia terminado emocionalmente muito antes de terminar de verdade. E também talvez descubra que alguns dos seus maiores problemas não desapareceriam se outra pessoa aparecesse na sua vida. Porque existem vazios que nenhuma pessoa consegue preencher. Você pode encontrar alguém incrível, pode ter amigos maravilhosos, pode ser amado, e ainda assim precisar aprender a conviver consigo mesmo. Porque, sejamos sinceros, ninguém pode passar 24 horas por dia dentro da sua cabeça. A verdade nua e crua de tudo isso é que, no final, a única pessoa que estará com você durante todos os capítulos da sua vida, em todos os momentos, é você. Isso não significa que você não precisa de ninguém. A gente realmente precisa. O ser humano é um animal sociável. A gente precisa de pessoas, a gente precisa de amizade, a gente precisa de amor. Precisamos conversar, rir, compartilhar experiências e criar memórias. O objetivo nunca deveria ser se tornar alguém que diz, eu não preciso de ninguém. Isso não é independência por si só. Às vezes é apenas uma maneira de esconder que você tem medo de precisar de alguém. A verdadeira independência a qual a gente poderia falar é diferente.
É conseguir dizer, eu gosto de ter você comigo, eu quero você na minha vida, eu valorizo a sua presença, mas eu também sei continuar quando você não está. Essa talvez seja uma das formas mais bonitas de liberdade. Você não está com alguém porque precisa daquela pessoa para existir. Você está com ela porque escolheu compartilhar sua existência junto a ela. E existe uma coisa curiosa sobre aprender a ficar sozinho. Quando você finalmente aprende a gostar da própria companhia, você começa a escolher melhor quem entra na sua vida. Porque você deixa de aceitar qualquer pessoa apenas para não sentir solidão. Você deixa de permanecer em lugares que te machucam apenas porque tem medo de sair. E assim você deixa de implorar por atenção, deixa de correr atrás de quem claramente não quer ficar. Porque estar sozinho deixa de parecer pior do que estar mal acompanhado. E isso muda tudo. Você começa a entender que algumas despedidas doem, mas algumas permanências doem muito mais. Talvez a vida ela seja feita de fases em que teremos pessoas ao nosso lado, e fases em que teremos apenas nós mesmos. E talvez a gente não devesse tratar tanto essa fase de solidão como um castigo. Talvez ela seja uma oportunidade. Uma oportunidade para pensar, uma oportunidade para descansar, para descobrir o que a gente realmente quer, para construir alguma coisa, para se conhecer a si próprio, para aprender a existir sem precisar constantemente da aprovação de alguém. Porque existe uma diferença entre fugir da solidão e aprender com ela. Então, da próxima vez que você estiver sozinho, não pega o celular imediatamente, não tenta preencher cada segundo daquele silêncio. Não tenta ter tanta pressa para escapar disso. Sente um pouco, caminha, pensa, lê alguma coisa, observa o mundo. Ou simplesmente apenas deixe acontecer. Talvez seja estranho no começo, eu entendo realmente. Talvez você descubra pensamentos que preferia nem pensar em ter. Mas se você quer um conselho, fique neles, porque talvez depois de algum tempo o silêncio deixe de parecer vazio e comece a parecer liberdade. No final das contas, você não precisa aprender a nunca ficar sozinho. Precisa aprender a não se abandonar quando estiver. Porque a presença das pessoas ela não é garantida. As pessoas elas podem ir embora. Algumas vão escolher ficar. Outras elas vão escolher partir. E tá tudo bem. Algumas histórias elas realmente não são pra durar anos. E sim, eu sei que você vai sentir falta. Vai doer. Você vai lembrar. Mas vai continuar. E talvez amadurecer seja exatamente isso. Entender que você pode amar profundamente as pessoas sem transformar a presença delas em uma condição para sua felicidade. Porque quando você aprende a ficar sozinho, você finalmente percebe que solidão e solitude não são a mesma coisa. Uma, ela pode parecer um vazio, a outra ela pode parecer um encontro. Um encontro com a única pessoa que esteve presente em todos os momentos da sua vida, você. E talvez essa seja a verdadeira arte de ficar sozinho.